Fundo cinza com quadrados azuis e vazados. Educação como direito. Olá, gestoras e gestores da Rede Municipal de São Paulo. Eu sou Márcia Bonifácio, professora da rede e, nesse momento, ocupo a função de coordenadora das equipes dos NAPAs na cidade de São Paulo. Ela é branca de cabelo cacheado A Chanel. minha presença aqui hoje é para que juntos possamos refletir sobre um tema que nos é muito familiar. Vamos conversar sobre educação como direito. Uma lousa interativa exibe slides referentes ao Falar tema. de educação como direito não me parece ser uma grande novidade, uma vez que você que é diretor de escola, coordenador pedagógico, assistente de diretor ou supervisor, trabalha diariamente para que esse direito à educação seja garantido. Mas o que eu quero fazer com vocês hoje é ampliar a nossa compreensão a respeito de direito. E aí a minha pergunta é: de que direito nós estamos falando? Nós podemos pensar no direito de uma forma bastante ampla. Podemos pensar que direito é um conjunto de normas que regem a nossa existência como sociedade. É a partir do olhar para esses direitos é que nós determinamos aquilo que uma pessoa pode ou não fazer na sua experiência social. Mas o meu convite é para que hoje a gente faça uma reflexão a respeito de um direito que é muito especial. Nós vamos conversar sobre educação como um direito humano. E quando nós pensamos em educação como um direito humano, nós afunilamos a compreensão acerca desse direito. Nós pensamos nesse conjunto de normas em que, a partir delas, nós reconhecemos, mas para além de reconhecer, nós defendemos a dignidade humana. E aí, para falar sobre direitos humanos, nós precisamos talvez nos reportar um pouco para a nossa história. A história da humanidade foi sempre marcada pela violação de direitos. Nós podemos pensar na história de escravidão de diferentes povos em diferentes tempos da história. Nós podemos pensar nas grandes barbaridades que foram cometidas durante as guerras. Guerras que nós presenciamos até os dias de hoje. E aí, pensando nisso, a sociedade moderna, ela resolve coletivamente determinar quais seriam o conjunto de direitos que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, deveria acessar. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Quando nós pensamos em direitos humanos, nós podemos ver que esses direitos, eles apresentam algumas características. A primeira delas, direitos humanos são universais. Não importa se eu esteja no continente africano, no continente americano, asiático, se eu estou no bairro da Lapa, da Vila Romana, se eu estou em Itaquera, cidade de Tiradentes, eu tenho os mesmos direitos, porque direitos humanos são universais. Uma outra importante característica, quando nós pensamos em direitos humanos, é que eles são indivisíveis. O que significa isso? Que neste conjunto de direitos, ou nesse conjunto de normas, que a partir da Organização das Nações Unidas, o mundo pactuou, nós estamos dizendo que eu não posso dar para uma pessoa um direito e para outra pessoa outro direito. Que um direito, ele não desqualifica o outro. Então vamos pensar do ponto de vista prático. Nós temos direito ao trabalho, à educação, à liberdade, liberdade de ser, de existir, liberdade de nos expressarmos. E não é porque eu tenho liberdade de me expressar que eu não tenho mais direito à moradia.
E não é porque eu tenho direito à moradia que eu não tenho mais direito à saúde. Esta é uma importante característica de direitos humanos e que diariamente incide sobre a nossa compreensão sobre as nossas crianças mais vulneráveis. Uma outra característica é que direitos humanos são indisponíveis. Esse é um adjetivo que causa bastante confusão. Eu estou falando de uma coisa que todo mundo pode, que todo mundo deve ter, e aí eu digo que eles são indisponíveis. O que significa isso? Que eu, mesmo amando muito alguém, amando os meus filhos, amando os meus netos, amando o meu companheiro, o meu parceiro de trabalho, eu não posso, de repente, decidir que eu vou tirar o meu coração e dar para ele, porque o direito à vida não pode ser disponibilizado. Quando eu penso nesta característica de direito humano, eu quero dizer para vocês que essa é uma característica que nos chama muito a atenção. Na nossa rede, dentre os quase 30 mil estudantes acompanhados pelo NAPA, no ano de 2022, quase 500 estudantes decidiram que não queriam viver. Estudantes que se automutilavam, estudantes que viviam uma situação de grave crise do ponto de vista psicológica, estudantes que por algum momento achavam que a solução para os seus problemas temporários era uma decisão definitiva, a decisão pelo suicídio ou a decisão de maltratar e de machucar o próprio corpo. Parece tão distante da gente, mas pensar em direito humano como algo indisponível nos convoca para um olhar mais sensível, para um olhar mais delicado e respeitoso para com o nosso estudante. E uma última característica, dentre muitas características dos direitos humanos, é o fato de que eles são imprescritíveis. O direito humano não cessa. Ele começa quando nós começamos a existir e ele só cessa com a nossa morte. Algumas religiões, algumas culturas, em algumas crenças religiosas, essa vida ela prossegue de diferentes maneiras. E aí a gente continua respeitando essa vida a partir das memórias que nós construímos a respeito delas. Mas nós precisamos entender que o mesmo cuidado, o mesmo carinho, a mesma atenção que nós dispensamos ao bebê muito pequenininho que chega na nossa rede, este mesmo cuidado deve prosseguir na garantia de direitos daquele homem, daquela mulher, daquele idoso, daquela idosa que entra nas nossas salas de aula a partir da educação de jovens e adultos. Porque direito humano, ele não prescreve, ele não passa, ele não cessa com o tempo. E aí, eu quero fazer uma pergunta e quero provocar em vocês uma reflexão, uma pergunta que parece óbvia. Por que temos direitos humanos? É direito humano. E aí, eu coloco aqui para vocês uma resposta que parece ser mais óbvia que a própria pergunta. Temos direitos humanos porque somos humanos. E aí, nós chegamos num ponto em que a escola ocupa um papel fundamental, em que o seu trabalho como gestor, como gestora de uma unidade educacional, traz implicações severas no que se refere à garantia desse direito. A nossa humanidade, ela não é algo que acontece pelo simples fato de nascermos. Nós somos da espécie humana, mas o nosso processo de humanização só se concretiza na nossa experiência social. Então, se você pegar um bebezinho bem pequeno, e entregar esse bebê aos cuidados de um animal, aos cuidados de alguém
que não dialoga com ele, que não interage, que não cria significado para o seu choro, para os seus movimentos, nós promovemos a desumanização deste indivíduo. Então, a nossa experiência social é que garante o nosso processo de humanização. E aí esta reflexão de que os espaços de educação infantil, os nossos espaços educativos, é no dia a dia das nossas EMEFs, das nossas EMEIs, dos nossos centros de educação infantil, nas nossas salas de MOVA, nos nossos ambientes em que adolescentes crescem e florescem, é que nós vamos paulatinamente investindo e concretizando o nosso processo de humanização. A nossa humanidade também é um processo que nasce quando nós chegamos ao mundo e que só termina quando nós partimos. Todos os dias, o nosso trabalho deve estar voltado com o compromisso de humanização dos nossos estudantes. Não é possível pensar em educação como direito se nós não pudermos olhar para cada bebê, para cada criança, para cada adolescente, jovem e adulto, como alguém que vive um processo de transformação diária e que faz com que eles sejam cada vez mais humanos e capazes de também impactar sobre a existência e sobre a vida de outros humanos. E aí, para a gente pensar um pouco neste tema, eu penso que nós precisamos enfrentar o desafio, que é de perguntar para cada um de nós como você tem contribuído para que o direito à educação se concretize na vida de cada uma das crianças. Quando nós olhamos para aquela declaração, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, lá no artigo 26, dentre tantos outros direitos, como o direito à vida, à liberdade, à alimentação, à moradia, ao lazer, está o direito à educação. E se nós pensarmos o que significa ter direito à educação, nós vamos compreender o quanto isso impacta na experiência social de cada indivíduo, mas na experiência social que vivemos como comunidade. Quando nós conseguimos promover desenvolvimento em cada uma das nossas crianças, nós promovemos desenvolvimento em toda a sociedade. É importante pensar que o direito à educação, ele não se resume ao simples fato de que a criança está no ambiente da escola. O direito à educação se traduz quando nós criamos meios, caminhos efetivos para que cada criança, para que as múltiplas identidades que estão presentes no ambiente da escola possam acessar o currículo escolar. É isso mesmo, o currículo escolar. Em muitos momentos, nós vivemos a tentação de reduzir o nosso processo educacional à experiência social vivida por essas crianças dentro do espaço da escola. Mas nós não podemos dizer que estamos garantindo o direito à educação se nós não possibilitarmos meios, estratégias pedagógicas, caminhos, projetos, propostas que permitam que todos possam acessar o conhecimento que foi produzido e acumulado pela humanidade. Porque é este conhecimento que irá produzir novas transformações sociais e que irão garantir que esses direitos sejam efetivados. E aí, você gestor, você carrega em si, a partir do seu cargo, a partir da sua função, um grande desafio. O desafio de revelar à comunidade escolar, ou seja, aos pais,
aos professores, a cada trabalhador da escola, quem são os estudantes que nós atendemos e quais são as necessidades deste estudante. Eu fiz aqui para vocês um panorama bem geral do que é a nossa rede. Tabela com os dados da rede. Pensar na rede municipal de educação de São Paulo é pensar numa rede gigantesca e que estes números tendem a nos assustar. É uma rede, olha só, com mais de 4.000 unidades educacionais. No último dado de matrícula que nós temos, nós sabemos que a nossa rede é bastante dinâmica e você vive isso todo dia na escola. Nós temos mais de 1 milhão de estudantes matriculados, mais de 80.000 servidores. Cada professor, cada funcionário, cada trabalhador da sua escola também carrega uma história. Carrega uma história que conta do quanto o seu processo de humanização já avançou ou quanto ele ainda precisa avançar. E a história deste educador marca a história de cada criança. E o gestor da unidade é alguém que o tempo todo precisa estar investido da responsabilidade de articular diferentes saberes para que nós possamos garantir o direito de cada criança, de cada bebê e de cada adolescente à educação. Nós temos muitos ambientes educacionais. E por que eu trouxe esse dado? Porque educação se faz na sala de aula, mas se faz no pátio, se faz no refeitório, se faz nos espaços de brincar, se faz no lactário, no lugar de amamentação, se faz em todos os espaços em que a experiência humana se torna a principal ferramenta para a promoção do desenvolvimento e da aprendizagem de cada criança. Nós também temos uma rede bastante diversa quando pensamos na questão étnico-racial. Nós temos uma rede com muita dificuldade ainda de se autonominar, de se autodeclarar como negra. Embora quando entremos nas nossas salas de aula, principalmente nas regiões mais periféricas, nós tenhamos contato com crianças negras com pele mais ou menos retinta, nós ainda encontramos grandes desafios para que esta criança, para que este adolescente e as suas próprias famílias se sintam à vontade para se autodeclarar. Os nossos dados indicam que nós ensinamos menos para a nossa população negra. São reflexões que precisamos fazer. Também, em relação a sexo, nós temos uma rede bastante diversa, não é? Nós temos um equilíbrio entre meninos e meninas matriculados na nossa rede. Na educação infantil, quando a gente filtra esse dado, nós veremos que nós temos muito mais meninas matriculadas. Mas com o passar do tempo, essa proporção muda. Nós precisamos pensar, como gestores, quais são as estratégias que temos desenvolvido para sustentar a presença das nossas meninas na sala de aula. Como nós olhamos para esse dado a partir da perspectiva do trabalho infantil, da exposição a múltiplas violências. Um dado dentro de uma escola, ele é extremamente revelador de como esses direitos universais, sobre os quais nós conversamos no início, são ou não efetivados na experiência desse estudante. E aí, para a gente continuar a conversa, eu gostaria de mostrar para vocês alguns indicadores que revelam o quanto a nossa rede precisa da nossa atenção e do nosso cuidado. No NAAPA, nós temos conversado sobre uma expressão que são as vulnerabilidades educacionais. O que a gente tem tentado falar
ao usar a expressão vulnerabilidade educacional. O nosso desejo é convidar você para que você avance com a gente em relação à compreensão desta vulnerabilidade. Sempre que a gente pensa nessa expressão, nós tendemos a olhar para as questões socioeconômicas. Mas nessa experiência do NAAPA, de quase 30 mil crianças em processo de acompanhamento, nós percebemos que todos nós, eu, você, podemos nos tornar vulneráveis a qualquer tempo. Nos tornamos vulneráveis porque perdemos alguém que amamos, por conta de uma separação, por conta de um sofrimento, de um relacionamento mal resolvido, porque não conseguimos nos encaixar no ambiente em que nós estamos, mas também nos tornamos vulneráveis porque adoecemos. Ontem, levantando dados na secretaria, nós descobrimos que nós temos mais de 13 mil estudantes com doenças crônicas. Crianças que, em função da sua condição médica, da sua condição física, podem ser crianças extremamente vulneráveis do ponto de vista educacional. E aí, como gestores de uma unidade, nós precisamos pensar a respeito deste tema e desenvolver, junto com as nossas equipes, estratégias que acolham essas múltiplas formas de ser e de existir na nossa rede. Um outro dado bastante importante diz respeito ao número de estudantes com deficiência. Temos mais de 23 mil crianças que apresentam alguma forma de deficiência e que irá impactar na sua forma de usufruir do seu direito à educação. Criança com deficiência aprende? Aprende. Criança que sofre violência aprende? Aprende. Criança com doença crônica aprende? Aprende. Desde que nós possamos deixar à sua disposição estratégias e recursos que contemple a sua diversidade. Não é possível ser gestor se nós não assumirmos o compromisso de reconhecer e de considerar as múltiplas identidades presentes na nossa rede. Nós precisamos pensar sobre a diferença. Um outro dado que chama a atenção é que na nossa rede, 430 mil crianças, é isso mesmo, 430 mil crianças vivem em situação de extrema pobreza. Qual de vocês já ouviu que uma criança vai na escola para comer? Quantas vezes nós ouvimos por parte de um professor a queixa de que uma criança vem suja, com mau cheiro, descuidada? É preciso reconhecer que a nossa rede é de fato uma rede inclusiva. O que eu estou chamando de uma rede inclusiva? É uma rede que está com as suas portas abertas para toda e qualquer criança, seja ela com deficiência, seja ela em extrema precariedade monetária, crianças que vivem em situação de insegurança alimentar, crianças que vivem em moradias que não oferecem nenhum tipo de segurança, que estão expostas a todas as adversidades que compõem as periferias da nossa cidade. E aí, a gente precisa ser cauteloso, porque se a gente não for zeloso, nós vamos dizer que é por isso que elas não aprendem. E você, gestor, ocupa uma grande responsabilidade, que é de despertar no seu grupo a convicção de que todos podem aprender. E que se reconhecemos a educação como um direito humano, como um direito de todos, nós precisamos organizar a escola para que ela esteja de braços abertos para receber essa diversidade. Se a criança vai só para comer,
Nós temos que oferecer a melhor comida. Se a criança vai suja, nós precisamos oferecer condições para que ela entenda as dimensões do seu autocuidado e que ela encontre possibilidades para que ela possa se cuidar no ambiente da escola. Em muitas situações, a escola é o lugar que faz essa criança nascer para a cidadania, nascer para a possibilidade de participação social, nascer para uma experiência menos violenta, para uma experiência menos adversa. A escola pode ser um único lugar da vida desta criança em que ela usufrua de todos os direitos que são possíveis a um ser humano. E aí, para que a gente faça isso, nós temos como fio condutor o currículo da cidade. É este currículo que declara para a sociedade a forma como nós assumimos o nosso compromisso com a educação desta criança. E o currículo da cidade, ele é a nossa carta de intenções para a sociedade. A partir do currículo, nós dizemos a esta sociedade aquilo que pretendemos ensinar, aquilo que entendemos ser direito de toda e qualquer criança. Desta criança complexa, desta criança diversa, desta criança vulnerável, mas desta criança potente, desta criança que é um ser humano incrível e que passa diariamente cerca de 7 horas com a gente e que nós podemos impactar profundamente no seu processo de desenvolvimento psíquico, cognitivo e biológico. E aí, o nosso currículo não é novidade para vocês. O nosso currículo ele traz alguns princípios. Os princípios desse currículo são equidade. Nós não podemos olhar para a escola como um lugar que oferece a mesma coisa para todo mundo. Reconhecer as múltiplas identidades significa que a escola precisa se preparar e se organizar coletivamente para que ela possa acolher e potencializar o desenvolvimento dessas múltiplas identidades. Um outro importante princípio desse currículo é de uma educação inclusiva. E pensar em educação inclusiva é pensar para além da criança com deficiência. A chegada da criança com deficiência na nossa rede nos desafia todos os dias. Nos desafia a pensar as nossas humanidades a partir de outras possibilidades e de outras dimensões. A escola que atende de forma qualificada o seu estudante com deficiência é a escola que promove o desenvolvimento de todas as crianças. Ao pensarmos na educação inclusiva, pensamos na criança negra, pensamos no imigrante, pensamos na criança com doença crônica, pensamos na criança e no adolescente que está caminhando na sua descoberta das suas identidades, pensamos na criança que sofre violência, pensamos na criança que tem fome, pensamos na criança que ao sair pelos portões da escola não encontrará um lugar seguro para ficar. Mas é esta escola inclusiva que nós temos insistentemente trabalhado para construir. E, por fim, um princípio riquíssimo do nosso currículo diz respeito à educação integral. Não só a educação de tempo integral, mas uma educação que reconhece esse sujeito a partir das suas múltiplas dimensões. Nós somos seres biopsicossociais. Nós temos uma dimensão biológica, nós temos uma dimensão afetiva, cognitiva e temos a nossa dimensão social. Como gestores, nós precisamos contribuir para que os tempos e espaços da escola colaborem e contribuem para que esta criança se desenvolva plenamente. Eu sei que a conversa de hoje traz desafios que nos deixam bastante inquietos.
A conversa de hoje nos mobiliza em direção a temas que nem sempre nos sentimos confortáveis para dialogar a respeito deles. E que nós não temos soluções simples, soluções fáceis. Problemas complexos implicam em soluções complexas. Soluções que vão nascer do trabalho coletivo, um esforço que se dá no dia a dia da escola. E você, querido gestor, é uma figura fundamental para a construção e fortalecimento desse trabalho coletivo. Eu quero dizer a vocês que vocês podem contar com a gente nesta jornada. Numa jornada de muitas descobertas, uma jornada de inseguranças, de medos, jornadas que nos colocam em contato com a nossa própria história. Porque você, gestor, ao chegar no ambiente da escola, também carrega a sua própria escola, a sua própria história, a sua própria experiência física, cognitiva e social. Mas não há outra possibilidade que não seja a jornada. E eu quero dizer que o nosso desejo é que possamos, junto com você, fazer esta jornada e que tem como objetivo, o objetivo principal que nos aproxima, que é a garantia do direito de todos e todas a uma educação pública, laica, democrática, inclusiva e de qualidade social. Foi um prazer estar com vocês. Fundo Branco e o Brasão da cidade de São Paulo. Educação. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flicts.